Vamos lá, a gente tem um outro caso, né, Melzinha? Coloca para mim aí no TP, porque a gente tem aquele outro caso do Porsche, porque são vários casos do Porsche a partir de agora, o caso do Porsche azul, o caso do Porsche amarelo e o caso do Porsche anterior, aquele rapaz chamado Fernando Sastre, é isso? Fernando Sastre de Andrade Filho. O empresário Fernando Sastre Filho, motorista de um carro de luxo que atingiu e matou um motorista de aplicativo em São Paulo, teve mais um pedido de soltura, negado pela justiça. Em interrogatório, ele negou ter bebido no dia do acidente. A reportagem é do Álvaro Noceira, a gente vai acompanhar agora. Fernando Sastre Filho, condutor da Porsche que atingiu e matou o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, foi interrogado pelo juiz Roberto Zanichelli Sintra, da primeira vara do júri da capital. Após a batida, no fim de março, os policiais que atenderam a ocorrência não fizeram o teste do bafômetro em Fernando e o dispensaram do local do crime. Em uma audiência virtual, o empresário negou ao juiz ter consumido bebida alcoólica antes do acidente. Jantaram no local? Sim. Houve consumo de bebida alcoólica? O Marcos, a Giovana e a Juliana consumiram bebida alcoólica. O senhor não? Eu não consumi bebida alcoólica. Por que não? Porque eu não queria consumir bebida alcoólica, eu estava dirigindo e não é uma necessidade que eu sinto consumir bebida alcoólica. Sastre afirmou que acelerou o veículo para realizar uma ultrapassagem quando colidiu com o carro de Ornaldo. Ali na bifurcação da entrada da Salim Farah Maluf também tem um sinal de parada, porque é uma via movimentada. Eu paro o carro e olho o movimento e vejo quando eu posso acessar a via. Acessei a via, eu estava ocupando a faixa da esquerda e estava na faixa da esquerda e do meu lado direito, a pista do meio, tinha um carro emparelhado, em velocidades compatíveis comigo. Só que a pista da esquerda, que é onde eu estava, ela é encurta, então eu tinha que sair daquela pista. Quando eu vejo que a pista estava encurtando, eu subo a velocidade para ocupar a pista do meio. E aí é nesse momento que eu já encontro com o veículo do Sr. Ornaldo. Segundo a perícia feita no local, o Porsche estava a 114 km por hora no momento da colisão. O limite da via é de apenas 50. Fernando Sastre relatou, no entanto, não ter percebido que estava em alta velocidade. O senhor disse que ao perceber que a pista ia estreitar, o senhor acelerou. O senhor sabe dizer qual que é a velocidade que estava o veículo nesse momento? Eu não sei dizer. A minha sensação era de que eu estava a uns 60. Parecia que eu passei só um pouquinho a mais do limite. O laudo de local do veículo também atesta que o senhor estava numa velocidade muito superior, né? Algo em torno de 150 km e que a colisão teria ocorrido no momento que o veículo estava a 115, 114 km por hora. Sabe dizer se era aproximado isso? Não, a minha sensação era de que eu estava só um pouco acima do limite. Sim, mas e o que mostrava ali o velocímetro na sua frente? Eu não olhei para o velocímetro, eu estava olhando para a pista. Após o acidente, câmeras corporais dos policiais registraram o momento em que Fernando foi dispensado pelas autoridades, dizendo que iria para o hospital. Mas ele não soube responder ao juiz o motivo de não ter ido buscar atendimento médico após a colisão. O que ficou acordado ali com os policiais que vocês fariam? De que a minha mãe me levaria para o hospital. E aí vocês foram para onde? Aí a gente foi para minha casa. Por quê? Não sei. Aí já que a sua mãe estava preocupada em atender, prestar um atendimento médico, isso é possível verificar nas imagens, né? Isso não é nem juízo de valor, dá para ver claramente a preocupação dela. O senhor estava ali, pelo que relatou, ferido, inclusive sangrando. Por que não foram para o hospital? Eu não sei, porque a minha mãe não quis me levar para o hospital. Ela simplesmente, nós fomos para casa. E quando chegamos em casa, eu tirei toda a minha roupa na lavanderia e fui tomar um banho. Fernando Sastre Filho está detido na penitenciária de Tremembé, no interior do estado de São Paulo, desde maio. O motorista da Porsche responde pelo crime de homicídio por dolo eventual. A defesa queria a soltura de Fernando após a audiência, mas a justiça decidiu manter a prisão.
Tá aí, mais um caso do Porsche, ou aquele caso anterior do Porsche, David, outro caso que você também acompanhou muito de perto, o Fernando, que está preso lá no Presídio dos Famosos, né, em Tremembé, não é isso? Exatamente, Penitenciária 2 de Tremembé. Demorou um tempo, né, para que ele fosse preso, porque logo depois do acidente, vamos relembrar algumas situações. A mãe dele foi até o local do acidente, disse que levaria ele para o hospital, até mesmo existe um vídeo da câmera corporal do policial que demorou para a gente conseguir ter acesso, aí dizendo que ele seria levado para o hospital. Os policiais então liberaram ele porque ela ficou acelerando, até mesmo dizendo, olha, é perigoso, ele bateu a cabeça e tudo mais. E ela não foi em momento algum para o hospital. Então esse é um ponto. Disse que ia e não foi. Outra situação também é que tem vídeos que mostram ele consumindo ali sim bebida alcoólica nos restaurantes com qual ele passou. Ele foi até uma casa de pôquer e tudo. Outra questão também que pode ser somada a esse episódio é um vídeo que mostra momentos antes do acidente a namorada dele tentando intervir para que ele não dirigisse. Câmeras de segurança mostram até mesmo um vídeo gravado por ela, porque a polícia teve acesso ao celular, pegou o celular de todo mundo e teve acesso a esse vídeo. Minutos antes do acidente, ele visivelmente embriagado, com a dicção prejudicada, e depois provoca esse acidente, né, que vitimou o Ornaldo da Silva Viana, motorista de aplicativo. E a perícia também constatou que ele estava em média 150 km por hora numa via que é de 50 km por hora. Muito bem, o Diego Tavares, a gente estava acompanhando aqui o depoimento. Antes de você falar, este vídeo que o David citava, a gente tem ele agora pra gente ver, ó. Tá ele ali, dentro do seu veículo Porsche, a namorada dele está tentando persuadi-lo a deixar o carro, né, demovê-lo da ideia de dirigir, e ele simplesmente resiste, não com um olhar muito firme, e vai lá e continua a sua direção. Infelizmente, algum tempo depois dessa cena aí, foi quando ele matou o motorista de aplicativo. Agora, Diego Tavares, no depoimento dele ao juiz, ele disse que todo mundo bebeu, ele só é que não bebeu. Como é que você analisa esta afirmação? Uma evidente mentira. Um rapaz desse, um irresponsável, que acabou agora complicando a própria mãe, né? A mãe foi lá para resgatá-lo, para tirá-lo do local, e ele não soube ali responder os motivos pelos quais a própria mãe o levou para casa. Ora, o cara tava numa festa open bar, tava num clube de pôquer, salvo engano. Isso, exatamente. Isso. Num clube de pôquer, numa festa com bebida liberada. Tem um vídeo dele ao final da festa aí, claramente. Esse vídeo tem um áudio, né, David? E no áudio também dá pra ver a voz dele, a fala pastosa, de quem claramente não só ingeriu bebida alcoólica, assim, se esbaldou com bebida alcoólica na noitada, e depois, nesse ato de responsabilidade, tirou a vida de um trabalhador por aplicativo. Enfim, novamente a gente tem que colocar o debate sobre como as pessoas têm o entendimento de como elas responderão perante a lei caso cometam algum crime, né? A gente vê aí 2 casos sendo comparados, 2 pessoas com alto poder aquisitivo, dirigindo carros de luxo, sem qualquer preocupação com as autoridades, sem qualquer preocupação com o que pode acontecer a eles em decorrência da prática de um crime. Então, que bom que o primeiro já se encontra preso, não saiu na audiência de custódia, e que também o Sastre, que matou esse motorista de aplicativo, se encontra preso, porque evidentemente é o lugar dessas pessoas, independentemente da condição financeira, independentemente do poder aquisitivo, da influência que tenham dentro de instituições como a polícia, essas pessoas não podem estar no convívio social, têm que ser afastadas das pessoas para que não cometam crimes terríveis como esses que infelizmente nós estamos aqui repercutindo. E continua preso, Pacheco? Olha, o que eu queria ressaltar, Nelson, é que a pessoa, ela não só está colocando em risco a vida de terceiros, como colocando em risco a própria vida, né? O camarada, 150 km por hora, ele está numa avenida que o limite é 50, ele está colocando em risco a própria vida. Então é uma irresponsabilidade, na verdade é uma falta de educação para o trânsito. Você veja que a namorada do sujeito tenta convencê-lo a não guiar, e quando ele diz que ele vai dirigir sim, ela dá risada. Eu não estou querendo culpar aqui a moça, a garota, nem nada disso, mas apenas demonstrar a falta de responsabilidade. Claro que essa menina também não achou que uma tragédia Ela inclusive fez o correto, né, Pacheco? Ela tentou demovê-lo de dirigir e não foi junto com ele. Não foi junto com ele, mas aí quando ele falou que não ia, que ele estava bem, que tal, ela começou a dar risada, vai e tal. Quer dizer, ela tinha também...
repito, não estou culpando a moça, mas dentro de uma cultura de um trânsito responsável, ela tinha que ter sido mais firme. Os amigos dele tinham que ter sido mais firmes para impedi-lo de guiar. Agora, ele está preso, né? Eu tenho muitas dúvidas quanto à eficácia e à necessidade desse tipo de prisão. Eu não estou minimizando, é uma tragédia o que aconteceu, mas eu não sei se há algum sentido em manter um sujeito desse preso. O que deve ser feito é uma indenização poupuda para a família dessas pessoas que faleceram. Óbvio que a indenização não vai trazer ninguém de volta, mas essa sim é uma maneira eficaz de você apenar a pessoa que comete um delito desse. Você pega, você vê o patrimônio do cara e você, sendo um juiz de vara civil ou mesmo da vara criminal, né, você faz uma composição civil com efeitos criminais para deixar um camarada desse sem poder guiar nenhum Fusca. Ô Pacheco, mas tem um viés pedagógico. Tem um viés pedagógico nessa prisão, né? Que sirva de exemplo para os demais. A pena pecuniária também tem um viés pedagógico e a pena pecuniária atinge um playboy desse aí muito fortemente no bolso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês todos. Só um minutinho. A gente pode cair no risco aqui de ficar parecendo igual o caso do Daniel Alves, em que a liberdade tem preço. Que daí o cara rico, ele paga e ele fica solto. O pobre não tem dinheiro, ele só fica preso. E aí a gente começa a ter níveis de cidadãos. Não, eu acho o seguinte, Nelson. Você tem que apenar o cara conforme o patrimônio dele. 100 mil reais pode não ser nada para um sujeito, mas pode ser muito para outro. 5 milhões de reais pode ser o equivalente aos 100 mil. 5 milhões de reais para esse rapaz pode ser o equivalente a 100 mil reais para outro. Então, o juiz tem que aquilatar isso na hora de impor a pena. Mas tem um ponto aí, só um minutinho, o David tem um complemento. Não, só antes dele ser preso, ele pagou uma multa de 500 mil reais, foi bloqueado pela justiça, né? E dessa questão do amigo, a namorada tentou intervir, não teve sucesso, ela foi em outro veículo, porque eles estavam em 2 veículos, e o Marcos Vinícius, que é amigo dele, estava no banco do carona, inclusive ele ficou internado durante muito tempo. E deu depoimento falando que ele estava embriagado. O Fernando estava embriagado, exato. Eu posso fazer um parêntese? Porque dá a entender ali na oitiva dele, ele falando, eu não estava ébrio, né, com embriaguez, mas é bom a gente ponderar, Koba, que o Código de Trânsito Brasileiro, principalmente a gente tem resolução que fala sobre isso, dada a possibilidade da pessoa não se auto-incriminar, né, nós temos outros meios de identificar a embriaguez. Então, filmagem são meios de prova válidos, o odor, né, a questão dele faz o 4, essas coisas, e a gente... Claro, a gente está olhando aqui o que nos foi apresentado, a gente não conhece os autos, mas pelo vídeo que acabaram de colocar para nós, dá para ver que ele não está numa situação, evidentemente... Sim, então isso pode também ser levado em consideração. Não é só o fato, viu, Koba? A gente não ter o exame, né, pericial, ou ele assoprar o etilômetro, que é o bafômetro. Mas sabe qual é, né? a dúvida? É se a defesa realmente consegue quebrar isso por meio dos advogados. Porque, por exemplo, houve um erro policial porque ele deveria ter sido submetido a um teste do bafômetro, não foi. Disse que ia para o hospital, não foi. Então se livrou do flagrante. Demorou um tempo também para ir até a delegacia e se apresentar. Aí a defesa consegue instrumentos, já que ele não fez o teste do bafômetro, para conseguir livrá-lo realmente? Sim, a sua pergunta é excelente. Porque no processo penal a gente tem vários meios de prova. Então, o etilômetro é um deles, né? Então, por isso que eu tô falando, o vídeo é as testemunhas. Testemunha é um meio de prova também. Então, eu acho que para ele pesa contra ele, não a favor dele, para afastar a embriaguez. E é importante também a gente dizer que a embriaguez, ela só deixa, na hora de dar a pena pior. Não quer dizer que isso vá afastar ou não a conduta dele ter matado. É claro que se você tá numa situação ébria, como foi o caso dele, tá em excesso de velocidade, passa no sinal vermelho, o que a gente tem isso? Ele já se colocou isso antes da embriaguez, então ele tem, e aí nesse caso, penso que seja o dolo eventual. Por quê? Porque ele tá bêbado, né, com a circunstância ébria, tá em excesso de velocidade,
passa num sinal vermelho, caçoando, né, como foi o caso, ele não está preocupado com o resultado, embora não tenha sido querido dolo. E tem um detalhe, meus amigos, a gente precisa se lembrar que esse caso provavelmente vai ser julgado pelo tribunal do júri, em que as pessoas do povo é que julgam, meu querido Acácio. E aí, se não tivermos uma prova evidente da condição de embriaguez dele, isso não vai ser um elemento determinante para o jurado entender pela absolvição ou não, se ele teve o dolo eventual ou não. Ou seja, o cara está correndo acima do nível de velocidade, bem mais acima do nível de velocidade, quase que o dobro. A gente já tem condições ali tanto para acusação quanto para assistência de acusação. O camarada ele matou uma pessoa e ele acabou com a vida dele por conta de uma bobagem. Porque ele é uma vítima de si mesmo, né? Ele acabou com a vida dele. Ô Koba, quando a gente pensa no tribunal do júri, o jurado, diferentemente do juiz de carreira, tem o que nós chamamos de livre convencimento, independentemente de motivação. Enquanto o juiz de carreira precisa fundamentar, decidir assim, porque isso, por aquilo, o jurado não. O jurado vota sim ou não, quero condenar ou quero absolver. E é óbvio, depois de todo esse clamor social, depois de toda essa revolta causada, que os jurados, no final das contas, independentemente de ser comprovada ou não ser comprovada a embriaguez, votarão pela condenação. É natural que isso aconteça. Pachecão já atuou no júri, a Pri já atuou no júri, é quase que uma regra no tribunal do júri. Ô, Acácio, agora eu quero saber a sua opinião sobre a proposta do meu querido Pacheco aqui. Pena alternativa, tem que pagar com... Pacheco... Doer no bolso. O Pacheco é um comunista que leva em consideração as regras do direito norte-americano. Porque no direito norte-americano, no direito criminal norte-americano, há aquele princípio transacional. Você transaciona a sua pena. E aqui... Pacheco, fundador do Partidão no Brasil, está defendendo isso aqui. O Partidão é o partido mais antigo do Brasil. Nem meu avô tinha nascido. Eu não sou comunista, não. Eu sou uma pessoa de centro-esquerda. Comecei a ficar mais à vontade. Ponderado, mas a política criminal é algo que faz parte do meu dia a dia, é algo que eu estudo há 30 anos. Que é o tempo que eu tenho de formado em Direito, estudo há mais de 30 anos. Vejo que essa prisão não serve para nada, gente. Essa prisão é só vingança. A gente precisa ter uma prisão... De jeito nenhum. A gente precisa ter uma prisão que ela tenha uma utilidade. Uma prisão não, uma pena que ela tenha uma utilidade. E a pena pecuniária aí é a pena que melhor atende ao caso. Ô, Pacheco, você não pode desprezar o fato, Pacheco, de que durante a abordagem policial, os policiais ali, de certa forma, negligenciaram um protocolo de atendimento da ocorrência e deixaram ele embora com a mãe. Isso é um claro sinal de que esse rapaz ele pode influenciar na instrução do processo, no curso do processo. Ele já tentou, ao que parece, coagir testemunhas também a respeito do caso. Então ele tem que ficar preso, sim. E essa prisão dele preenche todos os requisitos da prisão preventiva. Então o lugar dele, de fato, nesse momento é fechado. Não é prisão vingança, não. Antecipação de cumprimento de pena, nada disso. Diego Tavares, a gente está comentando um caso aqui que eu não conheço os autos, suponho que você não conheça os autos. Então, assim, nós como advogados devemos ser bem cautelosos, tá? Eu não posso afirmar que ele coagiu ou não coagiu testemunhas. Eu não posso afirmar aqui que a prisão dele cautelar, né, que a prisão dele preventiva atende à conveniência da instrução criminal, porque eu não conheço os autos. Só pode ser essa justificativa do juiz para determinar. Não, mas a gente está falando aqui, a gente não pode ser leviano e ficar dando opiniões definitivas sobre coisas que a gente não conhece. Não, isso é definitivo, Pacheco. Ele está preso preventivamente, pelo risco que corre o processo com a liberdade dele. Isso Garantia da lei penal, foi a decisão. Isso foi fundamentado na decisão que determinou a prisão preventiva. Acontece que as decisões judiciais, por serem judiciais, nem sempre são corretas. Então eu não posso aqui chancelar a decisão judicial sem conhecê-la. Por isso que eu não estou cravando nada aqui, eu só estou relatando aquilo que ocorreu no processo. Eu não estou fazendo... Mas vamos lá. Desarrazoado. Vamos lá. A gente tem aí um caso em que no minuto seguinte já tinha alguém querendo evitar que ele fosse submetido a um teste do bafômetro.
No minuto seguinte, a gente tinha alguém que prometeu pro policial que se encontraria com as forças policiais no hospital e o destinou para sua humilde residência, que não sei se é tão humilde assim, meu querido Acácio. Ou seja, a gente já não tem histórico aqui, nesses poucos minutos depois do fato, de pessoas que estão intencionadas em privilegiar o acusado aí de uma instrução processual, de uma instrução que deve ser tida mais à risca para mostrar o caso? Nós falamos aqui há pouco e vale repetir. No processo penal, a prisão é a exceção, a liberdade é a regra. E o juiz, por mais que seja um caso midiático, por mais que seja um caso que cause clamor social, os juízes normalmente não são movidos por isso. Mas neste caso, você bem disse, ele deveria ter sido submetido a um teste de bafômetro, não foi, deveria ter ido ao hospital, não foi, esperou o prazo do flagrante passar para que ele fosse à delegacia de barbinha feita, de banho tomado, e é óbvio, o potencial econômico dele lhe dá condições, por exemplo, e o juiz levou isso em consideração na decisão quando fundamentou na aplicação da lei penal, na garantia da aplicação da lei penal, que ele tem condições, por exemplo, de fugir para outro país, seja, tem condições de tomar outros caminhos. Ou seja, Cássio Miranda, todo aquele que tiver condições financeiras tem que ficar preso preventivamente? Não, mas ele já deu indicativos e robustos indicativos que ele não liga para a lei, né? A mãe dele. Mas a mãe dele... Quem deu foi a mãe então, dele. Então aí você trouxe uma pessoa importante. Me salva uma mãe. E a mãe? Qual seria a mãe que não protegeria o filho? Sua mãe não te protegeria. Minha mãe Diego não. Tavares. Minha mãe não. Não? A minha? De jeito nenhum. A minha mãe é me protegeria. Minha mãe nunca passou pano pra mim, não. Dona Eu que Norma, sempre minha fui bom filho. Me protegeria. Eu sou bom filho também. Mas é bom falar que mesmo protegendo, a lei não protege, porque a gente tem o crime de fraude processual. Agora, com relação ao favorecimento pessoal, aí sim, por uma garantia constitucional, o Código Penal mantém. E aí, só aproveitando aqui, né, que nem todas as mães protegem, mas a maioria, evidentemente... A minha mãe, queria fazer um destaque aqui, que a minha mãe seria havaiana de pau, meu amigo. Ela ia estar na porta da delegacia... A minha também, na porta e entregando, mas... A minha não. Então, eu sou filho de mama italiana. Então, a minha mãe me protegeria acima de qualquer coisa. Aproveitando, deixa eu falar uma coisa que eu acho que é importante. Mamone, sono io. Deixa eu falar aqui uma coisa que é importante que todos saibam. O Pacheco falou da indenização, Koba, mas todo mundo que comete crime é condenado... tem que reparar o dano, tá? Isso é um efeito da condenação. Claro que na medida da possibilidade da pessoa, né? Então, na Constituição tem isso, no artigo 5º, e também no direito penal, a gente tem um artigo, que é o artigo 91, que ele fala, se você foi condenado, você vai ficar preso, pagar as penas que são permitidas, mas você tem que reparar o dano causado sim. Claro que, se ele tem condições, a reparação do dano, evidentemente, dele vai ser maior, mas não é só isso. Só para deixar claro. Sim. Como que faz essa indenização? Quanto que ele deixou de ganhar? Se ele ia aposentar, se ele era arrimo de família. E aí eu chego numa extensão, não levo só em consideração a situação econômica de quem, na verdade, pratica o crime, sim, da vítima também, tá? E tem uma coisa aí, ele deixou filhos, era um motorista de aplicativo que estava trabalhando, não é isso? Isso vai ser levado em consideração. Ele revezava com um dos filhos, ele trabalhava durante a madrugada e o filho também durante o dia. Então, até acompanhei esse caso muito de perto, conversei também com o advogado da vítima, que representou a vítima. Ele disse que em momento algum, num primeiro momento, que a família foi procurada. Até eles não tinham dinheiro para enterrar o pai. Então, uma situação muito difícil. Mas é porque é uma situação, porque se de repente os advogados do autor do fato procurassem a família da vítima, aí hoje a gente já está falando aqui, olha, tentaram comprar a família da vítima, tentaram abafar, dando dinheiro para a família da vítima. Então, o advogado, ele também, num tipo de situação limite como essa, o advogado ele está meio na corda bamba, ele tem que ver muito bem por onde ele anda. Mas a família não poderia ter procurado para amenizar? Porque até em alguns casos de absolvição, todo aquele que comete um ato ilícito tem que reparar. Mas é o que eu tô minimamente. É o que eu tô te falando, professora, é que se a família tivesse procurado, se a família do autor do fato tivesse procurado a família da vítima, a gente poderia estar hoje aqui culpabilizando essa conduta. Se tivesse procurou para tentar amenizar a coisa, para tentar comprar
a família daquele que faleceu. Se tivesse feito bonitinho, com uma notificação, bem redondinha ali, com tudo bem bonitinho, acho que... Mas, vamos lá. Crime, quando bem praticado, ali quando ele é praticado conforme as regras do processo civil... Não tem crime praticado de acordo com as regras. Claro, se é crime, já é contra a regra, Pacheco. Não, pelo amor de Deus, não, Pacheco. Senhor, até a legítima defesa já torna o negócio Você atípico. Muitas vezes, você se vale da regra para praticar o crime. É claro, a gente já está falando. Eu ouvi até um crime bem praticado, hein? A família tentou, a do autor tentou calar a família da vítima, tendo em vista o seu poderio econômico. Meus amigos, a gente já está dizendo isso. Eu fico pensando o seguinte: qual é a mensagem que se passa para a sociedade se esse motorista do Porsche não for condenado, se ele não ficar preso? Sabe qual é a mensagem que vai ser passada? Se você que tem um carrão de luxo, pode acelerar. Pode acelerar. Se você atropelar alguém, se você matar alguém, de repente vale uma pena alternativa, você vai perder o patrimônio, mas preso não. Ou seja, é uma questão da função pedagógica da pena também, né, Diego? De dar o exemplo, mostrar para a sociedade que não é bagunçado não. Se praticar crime, não importa se você é pobre ou rico, vai para trás das grades. É claro, Koba, é evidente. E o Brasil precisa de exemplos como esse, porque infelizmente nossa sociedade é comum a gente ouvir que o Brasil é o paraíso da impunidade, que no Brasil quem tem dinheiro não sofre as rigorosas penas da lei, que quem tem dinheiro nesse Brasil pode tudo. Então, realmente, a sociedade precisa ver criminoso que tem um alto poder aquisitivo, como é o caso desses dois crimes que nós repercutimos aqui até agora, pagando sim por aquilo que fazem. E discordo totalmente dessa lógica, Pacheco, de que, nesse caso, uma pena alternativa seria o mais correto, seria o mais justo, seria o mais humano. Vai dizer isso para a família da vítima, vai perguntar se a família da vítima quer dinheiro no bolso ou quer ver a pessoa presa, quer ver a pessoa sofrendo uma pena. Isso não é vingança. Isso é medieval. Isso é punição. Isso é punição. Vingança. É viés retributivo da pena. Tem o retributivo e o pedagógico. Pacheco, a verdade é a seguinte, e eu me pergunto até se a gente interpretar isso como um sentimento de vingança, se esse sentimento de vingança é injusto, se ele é incorreto. É claro que a pena tem que submeter a pessoa que comete o crime a uma situação desagradável, a algo que para aquela pessoa não seja bom. Tem a questão da ressocialização, tem todas as outras funções que uma pena tem, mas em essência a pena tem que ser algo desagradável para a pessoa que comete um crime. Para mim você tornar que tem muito playboy dinheiro, desse pobre. Você não vai tornar ele pobre. A justiça tem o poder vamos transferir de tornar esse camarada pobre. E aí ele vai... isso que nós nem conhecemos a situação financeira do infrator. Às vezes é o cara que tem acesso o cara tem acesso à riqueza, tem acesso ao luxo, mas não tem nada no nome dele. Às vezes é alguma coisa, às vezes é do pai, às vezes é da mãe. O veículo tá no nome da construtora do pai. Tá aí, ó. É o que eu tô falando. Não conhecemos os autos. Pronto. Você já tá preso. O veículo... Você já tá aqui... É isso aí, Pacheco. A gente não conhece os autos, mas a gente tem o David de Tarso, que tem a informação. O Pacheco passou o pano e agora guardou o rodo, Pacheco. Fala, o veículo estava no nome da construtora, é isso? Isso, porque o pai é dono de uma construtora conhecida na Zona Leste aqui de São Paulo, né? E o veículo estava registrado. Muitos, inclusive, fazem isso porque... eu não quero ensinar aqui criminoso a lidar, mas muita gente também sabe disso. Quando o veículo está no nome PJ, ou seja, pessoa jurídica, ele pode pagar a multa no valor dobrado, que não vão os pontos para a carteira. Então ele não declara ali quem que era o condutor. Agora, quando tem a situação de pessoa física, aí a pessoa realmente é punida com os pontos da carteira. Então muitos fazem isso também como recurso, né? Então, aí o Código de Trânsito prevê, né? A lei prevê meu essa amigo, possibilidade. É simples, é desconsideração da pessoa jurídica. Meus amigos, casos do Porsche ou casos dos Porsches, a gente vai continuar acompanhando. Claro, sempre nos valendo aqui das informações de bastidores do nosso querido David de Tarso. Está aí diariamente acompanhando todas essas informações e certamente teremos repercussão destes dois casos. Do caso do Porsche lá da Zona Leste, do Fernando Sastre, que continua preso, e também do caso do Porsche amarelo, que agora o motorista do veículo foi denunciado por homicídio triplamente qualificado.